Veja só, aqui nós temos algumas observações em relação à jurisprudência que eu tinha comentado sobre a questão que tudo isso que a gente falou, né, de parceria, de formar aliança, tudo isso vai refletir futuramente em riscos, benefícios. Na jurisprudência, a gente tem aqui um caso, solidariedade das autoras consorciadas no pagamento da dívida reconhecida. Na jurisprudência, esse é um caso que foi acionado o consórcio por inadimplência, no qual uma subcontratada faturou, emitiu nota, e o consórcio não quis efetuar, uma das empresas, duas ou mais empresas consorciadas não quiseram honrar os pagamentos, alegando o problema de medição. Então, o que que aconteceu? Foi aí dada a sentença, solidariedade para todas as empresas. Então, é aquilo que a gente falou, né? Vai exigir de um ou mais credor no caso de um litígio judicial. E aí nós temos aqui um outro exemplo. Aí esse já na esfera trabalhista. A responsabilidade solidária das empresas que integram o consórcio, formado com o objetivo de executar os serviços contratados por empresa pública, autoriza o redirecionamento da execução contra qualquer delas, independentemente da proporção da sua cota de participação no referido consórcio. Então, se você tem aí 50% e o outro tem 50%, não quer saber. Se ela não conseguir cobrar de um, vai cobrar do outro 100%. Então, é a questão aí da solidariedade. Outro exemplo aqui na jurisprudência está relacionado a uma das as empresas consorciadas alegarem recuperação judicial, que elas não poderiam assumir a dívida com terceiro porque elas estavam em recuperação judicial e existe todo um tratamento, uma ordem de execução aí para honrar os credores sobre esse pretexto. Não conseguiram vencer. Então, olha o que diz aqui a sentença. Assim, o negócio foi firmado entre a empresa agravada e o próprio consórcio agravante, que é o devedor principal. Mas as empresas consorciadas respondem apenas solidariamente, de modo que a decretação da recuperação judicial das consorciadas não afetam a responsabilidade principal do consórcio. Então, não quis saber se não estava em recuperação judicial, mandou executar a dívida. Isso é muito complicado no dia a dia, então a gente tem que tomar esses cuidados. Esse aqui é o diagrama de Ishikawa, que é conhecido como espinha de peixe. Ele é muito utilizado. Por que espinha de peixe? Porque tem um formato aqui, né? Olha só, espinha de peixe, que é a cabeça, né? E aqui é o corpo. E esse diagrama, ele é muito utilizado para demonstrar origens de problemas. Vamos imaginar assim, eu tenho um problema e onde que está a causa daquele problema? É muito utilizado para isso. Nos consórcios de empresas, a gente está falando aqui de desequilíbrio financeiro, riscos, perdas, enfim. Quais são as principais categorias dentro de uma operação de consórcio que vai gerar esse desequilíbrio? Então, basicamente, são 6 categorias. Está aqui na estrutura, administração do consórcio, na seleção de parceiros, no financeiro, na contabilidade e no tributário. Para quem aí está participando, já tem muita experiência com consórcio, pode aí ter outras fontes, outras categorias, mas eu já adianto, basicamente 90% dos problemas eles estão nessas categorias. A- Aqui na estrutura do consórcio, se você tem um consórcio que não tem um comitê gestor para fazer realmente a gestão ali, alinhar as demandas tratativas, operacionais, financeiras, contábeis, tributárias, e a falta de capacitação desses gestores, então isso é um causador aí de risco, de desequilíbrio financeiro. Descentralização dos eventos econômicos financeiros. É aquele negócio, cada empresa contrata a sua, faz as suas contratações, a parte menor é pelo consórcio, então acaba descaracterizando, ao invés de eu ter algo centralizado, eu tenho algo descentralizado
que para fins de controle e transparência é muito mais complicado. Temos a questão da administração. A empresa líder não representar os interesses das empresas consorciadas. Então, quem é consorciado tem que participar ativamente, tem que exigir, tem que cobrar, tem que estar presente. Ah, eu deixo tudo, quem é o responsável é a líder, eles que cuidam de tudo. É um grande equívoco. Nós temos aqui a questão dos acordos não conter objetivos e compromissos bem definidos. Nós temos os acordos que não prevêem penalidades por inadimplemento. Na seleção de parceiros, eles não conhecem a reputação dos atuais ou futuros parceiros, não conhecem os pontos fortes, pontos fracos desse parceiro, não possuem experiências anteriores, não tem conhecimento da cultura organizacional, tudo que a gente já, né, já colocou lá, né, mas aqui de forma bem reduzida para mostrar que é um gerador de risco. No aspecto financeiro, a gente tem a questão de aportes financeiros incompatíveis com o orçamento, consorciados não fazerem uma programação de caixa, que é justamente para honrar as atividades do consórcio. As empresas consorciadas, elas não têm só consórcio, elas têm outros empreendimentos ali que elas tocam individualmente. Então, eu tenho que conjugar esses recursos que eu tenho nos projetos A, B, C, com os recursos do meu consórcio. Eu tenho que atender todos. Recursos aportados insuficientemente para honrar os pagamentos. Esse é um fator, não pode acontecer isso. Se você não ficar em débito com seus credores, vai sofrer complicações aí. Falta de controle e monitoramento para manutenção do equilíbrio entre as empresas, que aí vai envolver a questão dos pagamentos entre as partes relacionadas. É necessário saber quem é credor, quem é devedor, como que vai ser feito esse acerto. Então, isso envolve aí a categoria financeira. Também no aspecto de contabilidade, na área contábil, eu não ter um plano de contas que atenda às necessidades de informações gerenciais, escrituração contábil das consorciadas não conciliada com a contabilidade do consórcio. Veja só, uma possível atuação, o fisco, ele vai querer a contabilidade do consórcio, vai querer a contabilidade das empresas também, mas ele vai primeiramente auditar as demonstrações contábeis do consórcio. Os consórcios não entregam, eles não são obrigados a entregar a escrituração digital, geralmente as empresas que fazem. Se o consórcio quiser fazer isso, ele pode fazer também. Mas isso não impede da Receita Federal do Fisco auditar as demonstrações contábeis de forma manual, porque existem os cruzamentos das obrigações acessórias. Nem sempre os cruzamentos são suficientes. Eu preciso ter, a Receita Federal, ela quer a base contábil, ela quer ver a contabilidade. Plano de contas não serve de base para rateio de custos e receitas, e plano de contas inadequado para tomada de decisões. A contabilidade, ela é essencial. No aspecto tributário, eu tenho a questão da legislação, né? A legislação ela é complexa em todos os aspectos, a legislação nossa tributária. Talvez com a reforma tributária isso vai amenizar um pouco, mas enquanto isso não acontecer, ainda exige horas e horas para pagar imposto e para cumprir obrigações e, ao mesmo tempo, fiscalizar para a Receita Federal. Nós, contribuintes, somos também os fiscais da Receita. Não possui manual de procedimentos. Como que eu lido as questões tributárias? Como eu faço a gestão tributária do consórcio? Quando eu falo gestão tributária aqui, eu tenho que falar sim do consórcio de empresa, mesmo que ele não seja em um determinado momento um responsável tributário, em outro ele é, mas em determinado momento não. Falta de prestação de contas sobre as questões fiscais. Quem realiza a obra de construção civil está com chances de risco maiores ainda do que quem faz apenas projetos. Porque obras a gente trabalha com fazenda do Estado, com mercadoria, com produtos que são aplicados na obra, que existe um tratamento, apesar de as construtoras não serem contribuintes do ICMS, ainda assim ela tem que cumprir obrigações nessa área.
falta de cumprimento das obrigações principais e acessórias. Só voltando aqui um pouquinho na falta de prestação de contas sobre as questões fiscais, a gente sabe que a gente deixa a liderança de um consórcio nas mãos, de uma empresa, de uma das consorciadas que é a líder. E lógico, né, a confiança ela está estabelecida, sim, tem que se confiar e acreditar que o tratamento fiscal, contábil, trabalhista está sendo conduzido da melhor forma, porque se o responsável que está à frente, que é uma das empresas consorciadas, não fizer isso, eu, como consorciado, também vou pagar o preço. Também vou estar respondendo, eventualmente, solidariamente por isso. Apesar de ter confiança, isso não impede. Ô, parceiro, deixa eu ver essa nota aí de aquisição de material aí, de brita. São R$ 300.000. Deixa eu ver como é que está essa nota. Essa nota, ela está em conformidade. Bem, ô parceiro, eu não sou contribuinte do ICMS, mas eu quero enviar minha obrigação acessória, escriturar o meu livro de entrada, porque eu sou obrigado, e eu quero fazer isso de forma mantendo conformidade fiscal. Você me garante que esse documento realmente ele está em conformidade? Você tem como mandar uma cópia para mim? Enfim, não é porque você confia que você tem um laço de confiança que você vai ser omisso em certas questões aí que são fundamentais. Então, essa lâmina aqui é a espinha de peixe, onde estão os principais causadores de perdas financeiras nas operações dos consórcios de empresas.